Olá, que Deus abençoe a sua vida, que a graça do Senhor esteja sobre você. Muito boa noite. Estamos iniciando mais uma transmissão durante esse período de quarentena, durante esse tempo tão triste em que nós não podemos nos reunir, nos abraçar, não podemos estar juntos louvando e engrandecendo aquele que tem cuidado e sustentado as nossas vidas. Mas graças a Deus que, pelo menos através desse meio, nós podemos refletir numa palavra, louvar ao Senhor, pelo menos estarmos juntos em família, cultuando ao Senhor. Ainda que não possamos, por esses dias, cultuar publicamente, podemos com certeza louvar e engrandecer aquele que é o nosso Senhor. Hoje é domingo de Páscoa, um dia que deveria ser tão diferente, não é? Um dia, aliás, um final de semana que deveria ser tão diferente, com feriado, com uma rotina que deveria ter sido mudada, mas que foi muito afetada por essa quarentena, pelas realidades que o nosso país e que o mundo estão vivendo. Mas eu quero, nesse início de reunião, nesse início de transmissão, eu quero refletir num texto, bem rapidamente, que fala exatamente sobre a ressurreição do Senhor. É isso que nós celebramos nesse domingo de Páscoa, a ressurreição do Senhor. A Páscoa, inicialmente, era aquele momento de lembrança e festejo pela libertação do povo judeu, que por mais de 400 anos foi escravo no Egito. Mas nós celebramos algo ainda maior. Nesse domingo de Páscoa, nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor. Senhor que foi crucificado, que entregou o seu Espírito por nós, que ressuscitou no domingo, logo pela manhã. Quando seus discípulos vão em busca dele, já não o encontraram, porque ele já havia ressuscitado. E é isso que esse texto que eu quero ler com você diz. Lucas, capítulo 24, diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Essa é a nossa certeza. O apóstolo Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé, ou vã é a nossa fé, inútil é a nossa fé. Mas nós somos lembrados nesse domingo, domingo de Páscoa, domingo cujo significado foi tão pervertido por tantos de nós, com uma Páscoa que foca em outras coisas, mas que o Senhor nos permite essa noite sermos lembrados de que a nossa esperança está sustentada sobre a certeza de que a morte não pôde segurar, prender, escravizar o nosso Senhor. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Por isso, como essas mulheres fizeram, inútil é procurar entre os mortos. Entre os mortos, você pode encontrar qualquer outro líder religioso da história, mas procurar entre os mortos a Jesus é inútil, porque ele vive, porque ele ressuscitou. E como diz aquele tão belo hino, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, não há temor em meu coração. Essa é a nossa esperança. Quando teu coração se abater, seja por qual circunstância for, lembre-se de que o maior de todos os inimigos, ou melhor, os maiores de todos os nossos inimigos, foram vencidos. O pecado na cruz, a morte na ressurreição. Por isso, o pecado não nos escraviza mais e a morte não mais nos amedronta, porque a morte só pode, e eu já disse isso aqui, nos levar ao nosso Senhor. Tudo que a morte pode fazer é servir de meio de transporte para que nós estejamos eternamente diante do nosso Deus, porque ele venceu a morte.
A morte não mais tem poder sobre nós. A morte não mais nos condena, não mais nos amedronta, mas nós temos a certeza de que porque Ele vive, nós vivemos também. Vivemos aqui, viveremos eternamente. Vivos ou mortos, estaremos sempre com o Senhor. Essa é a nossa esperança. Essa é a lembrança da Páscoa. Fomos libertos do poder do pecado, da escravidão do pecado. Fomos libertos do poder da morte. E o que nos espera, o que nos aguarda, é a eternidade diante do Senhor. Louvado seja Deus que nos permite ter o coração cheio de esperança, que não nos permite vivermos abatidos por causa do nosso futuro, mas ao contrário, como Paulo expressa várias vezes, ele confiava que viver aqui era um grande privilégio do Senhor, mas que a eternidade era um privilégio com o qual ele sonhava, é um privilégio ainda maior. Essa é a nossa palavra para essa noite. Nós vamos agora ter um momento de louvor. Logo na sequência, eu quero compartilhar uma mensagem com você, uma reflexão que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. A graça que perdido me encontrou, estando cego pude ver Cristo me resgatou. Tua graça me tocou, do medo me livrou. Quão preciosa é pra mim a graça do Senhor. Eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou, misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Deus prometeu o melhor pra mim e nele esperarei. Escudo e força Ele será enquanto eu viver. Eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou, misericórdia
pra sempre será. Eu quero ouvir a igreja declarando isso bem alto. Será. Mais uma vez será pra sempre. Liberto eu fui. Misericórdia e perdão, eterno amor. Misericórdia e perdão. Maravilhosa graça que pedi. Estando certo pude ver Cristo me Não me sinto só, pois tua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Oh, oh, oh. Não me sinto só, Sua graça, tua graça achou em mim morada e me acolheu. e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, teu jugo é suave e o teu fardo é leve. É leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve. É leve. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho. Sou filho. Sou filho. Sou filho. Sou filho.
posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Para onde me ausentarei do teu Espírito, ou da tua face, enfim, Senhor bendito? Se subir aos céus, lá tu estás. Se fizer da minha cama o mais profundo abismo, lá também estás, lá também estás. Me puseste em tuas mãos, tal ciência é para mim. E não há nada aqui que me arranque das tuas mãos, maravilhosa, maravilhosa. Conhece cada passo onde firmo os meus pés. Se distante me detenho nos confins dos mares, se me perco na mais densa noite, lá também estás, lá também estás. Me puseste em tuas mãos, tal ciência é para mim maravilhosa, maravilhosa. E não há nada aqui que me arranque das tuas mãos maravilhosas, maravilhosas. Me puseste em tuas mãos, tal ciência é para mim.
reflexão que eu gostaria de fazer com você hoje está no capítulo 21 de João. Nós temos nesses dias de quarentena falado sobre nossa humanidade, nossa vida diária aos cuidados do Pai. E no capítulo 21 de João nós encontramos, iniciando o capítulo, a terceira vez ou o terceiro momento onde Jesus aparece para os seus discípulos. Os 2 primeiros versos dizem que pelo menos 7 dos discípulos estavam reunidos num mesmo lugar e juntos ali depois do momento da ressurreição de Jesus, depois de que tudo aconteceu, da paixão, da crucificação, da morte, até mesmo da ressurreição, esses discípulos então estavam reunidos e no capítulo 21 ainda, no versículo 3, nós encontramos a história se desenvolvendo. E o versículo 3 diz o seguinte: "Vou pescar", disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: "Nós vamos com você." E a primeira das reflexões que eu gostaria de fazer nessa noite é a seguinte: que as nossas atividades cotidianas podem ser a fuga que nós tanto desejamos de nossas incertezas e frustrações. Nesses tempos de coronavírus, de quarentena, de menor mobilidade, talvez nós estejamos encontrando alguma dificuldade com as nossas incertezas e frustrações. E a razão disso é porque nós não estamos podendo fugir como nós muitas vezes fazemos. Não podemos fugir com o nosso trabalho, não podemos fugir em nosso lazer, não podemos fugir em nossas atividades esportivas, não podemos fugir até mesmo em nossas atividades ministeriais. E aí nós estamos tendo que lidar com nossas incertezas e frustrações. E a primeira lição que eu gostaria de compartilhar com você nesse texto é exatamente essa. As nossas atividades cotidianas, muitas vezes, são nada mais do que a nossa forma de fugir das nossas incertezas e frustrações. Esses discípulos tinham uma enorme incerteza em seu coração, porque eles haviam crido, haviam caminhado com Jesus por mais de 3 anos. Nesse tempo eles tinham visto milagres, eles viram muitas ações, muitas palavras eles ouviram, ou seja, eles foram, durante esses mais de 3 anos, discípulos presentes na vida de Jesus, que puderam acompanhar todo o desenvolvimento do ministério daquele que eles criam ser o Messias, o Cristo, o enviado de Deus para a salvação da humanidade. E agora, apesar de tudo isso que eles viram, de tudo isso que eles ouviram, de tudo que eles aprenderam, o coração deles estava repleto de incertezas. Porque como seria daqui para frente? Como seria a partir daquele momento? O seu Senhor não estava mais entre eles, pelo menos não de forma corpórea. As suas palavras não estariam mais ecoando em seus ouvidos, como estiveram muitas vezes durante esse período. E além disso, muitos deles colocaram a esperança de que Jesus seria aquele que restauraria o reino a Israel, ou melhor ainda, transformaria todas as realidades presentes, as realidades daquele momento na vida dos seus discípulos e do seu povo. Mas agora o seu Senhor havia sido crucificado, havia sido contado entre marginais. A notícia da ressurreição estava correndo, mas muitos deles ainda carregavam essa incerteza e essa frustração porque as coisas não aconteceram da forma como eles pensavam. E como eles foram lidar com essa situação? A resposta está no texto. Eles foram voltar às suas atividades cotidianas. Pedro decidiu pescar e os outros discípulos decidiram acompanhá-los. Nesse tempo de coronavírus, um tempo que nós estamos refletindo sobre muitas coisas, também é tempo de refletir se todas as atividades cotidianas que nós sentimos tanta falta nesses dias não eram apenas uma fuga para as nossas incertezas e para as nossas frustrações. Mas o texto continua. Ainda no verso 3, nós encontramos João dizendo o seguinte: eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. E é interessante porque aqui nós encontramos mais uma lição do texto para nós. A vida é marcada de fracassos. A nossa vida
ela sempre está envolvida em algum tipo de fracasso. Esses homens eram pescadores experientes, esses homens sabiam e conheciam a localidade onde eles estavam pescando, mas naquela noite eles não pegaram nada. Popularmente, poderíamos dizer que naquela noite o mar não estava para peixe. Nada, uma noite inteira de trabalho, uma noite inteira de esforço, uma noite inteira de dedicação para nenhum peixe como resultado, para absolutamente nenhum resultado a partir daquele trabalho. E essa realidade na vida desses discípulos e muitos dos fracassos em nossas vidas apontam para a carência que nós temos da graça do Pai. Nós não podemos esquecer essa verdade primordial nas nossas vidas. Nós somos carentes da graça do Pai. Nós somos incapazes de governar a nossa vida de forma bem-sucedida. Nós podemos ter boa vontade, muito esforço, algum conhecimento, alguma sabedoria. Nós podemos ter muitos elementos que são excelentes para uma vida bem-sucedida. Mas todos esses elementos não nos garantem uma vida bem-sucedida. Não nos garantem que as coisas vão transcorrer da forma como nós estávamos planejando. Os discípulos planejaram que eles iriam ali pescar, possivelmente vender parte da sua pesca, dependendo de qual fosse o resultado, para que pudessem então ter dinheiro e, quem sabe, recomeçar, deixando de lado incertezas e frustrações e recomeçar. Quantas vezes nós pensamos em recomeçar quando os fracassos batem à porta? Quando as coisas acontecem de uma forma totalmente diferente daquela que nós havíamos planejado, quantas vezes nós pensamos em recomeçar? Quantas foram as vezes que nós decidimos que não mais continuaríamos naquele caminho e passaríamos a trilhar um caminho completamente novo? Mas a ideia do fracasso não é a ideia do abandonar o atual para buscar algo novo. O fracasso ele tem como propósito, ou melhor ainda, Deus utiliza os nossos naturais fracassos para nos lembrar, para afirmar em nosso coração que nós somos plenamente carentes e dependentes dessa maravilhosa graça que o Pai nos concede. O texto continua no versículo 4 dizendo o seguinte: ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Mas olha que interessante aqui. Apesar das nossas frustrações, desânimos, incertezas e cegueira, Deus não se ausenta. Ele é o nosso Emanuel. Os discípulos estavam frustrados, desanimados, com o coração cheio de incerteza e também cegos para a presença do próprio Deus em suas vidas. Mas, mesmo diante de tudo isso, Deus estava lá. O Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente, estava entre eles. E está entre nós, está em sua casa. Não são as nossas incertezas ou fracassos, frustrações, ou o que quer que seja, que afastam o nosso Deus, que tiram de diante de nós o Deus presente. Nada disso. Mesmo diante de todas essas circunstâncias, Jesus estava lá. Eles não foram capazes de enxergá-lo, como muitas vezes nós não somos capazes de enxergá-lo por causa da nossa mente conturbada, do nosso coração atormentado. Mas ele estava lá, como ele está sobre a sua vida hoje, como ele estará sempre sobre a vida de cada um dos seus discípulos. Essa é uma verdade maravilhosa que deveria encher o nosso coração de esperança, que deveria encher o nosso coração de alegria. Deus não se aparta dos seus. Deus não deixa de estar presente. É muito interessante porque eles nem sequer conseguiram perceber isso. Eles nem sequer conseguiram reconhecer essa presença. E olha que grande alerta para nós fica aqui. Nosso coração conturbado, atormentado, muitas vezes não consegue perceber que Jesus está conosco, que nós não caminhamos sozinhos, que nós não fomos abandonados no meio da jornada, que nós não estamos deixados ou nem fomos deixados à nossa própria sorte.
o Emanuel, Deus conosco, Jesus presente, está conosco, sempre, por todo o tempo e o tempo todo. Faça dessa verdade uma verdade que enche seu coração de esperança. Faça dessa verdade uma verdade que te reanime, que te encoraje, que te renove nesses momentos de tanta incerteza, de tanta frustração. Quantas pessoas foram pegas no meio de um projeto, no início de um projeto, sonhando com um projeto, e por causa da quarentena, por causa dessa pandemia, tiveram todos esses projetos, sonhos e realidades abortadas de sobre a sua vida. No mínimo atrasadas, muitas vezes complicadas, e se sentem sozinhos, se sentem abandonados, sentem que o Senhor não está com você. Mas isso não é verdade. A verdade é que por causa do seu coração, que agora está aflito, está incerto, está entristecido, seus olhos não podem ver, seu coração não pode perceber, você não pode entender que Jesus está contigo. Mas assim como estava com os discípulos, está com você também. Está com cada um de nós e sempre estará. Essa é a verdade que nos renova todos os dias, que nos dá esperança todos os dias, que nos alegra todos os dias para a glória de Deus. E o texto continua. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. A verdade que nós encontramos aqui nesse trecho desse texto que nós estamos tratando é que a manifestação de Jesus se dá dentro do corriqueiro, do habitual, do comum. Nós fomos, por muitos anos, orientados de que Deus só se manifesta através de realidades espetaculares, espetaculosas. Mas nós muitas vezes falhamos em perceber que é no habitual, no corriqueiro, no cotidiano que Deus trabalha em nossa vida. Muitos de nós têm grande dificuldade de perceber que durante esses dias tão diferentes, difíceis, Deus esteja agindo. Muitas vezes nós não percebemos que Deus está entre nós. Nós não percebemos que Deus está trabalhando em nosso coração, mas Jesus estava lá, no corriqueiro, no habitual. Filho, vocês têm algo para comer? E eles responderam não. Era uma realidade trivial. Comer, o que comer? Eles haviam pescado ou tentado pescar durante toda a noite, não conseguiram nenhum resultado do esforço das suas mãos, do trabalho árduo que eles empregaram naquela realidade. Mas Jesus ainda assim pergunta: vocês têm algo para comer? E eles respondem não. E é nesse fracasso cotidiano que Jesus trabalha. É nessa realidade cotidiana que Jesus se insere ou participa da nossa vida. E ele simplesmente pergunta sobre algo corriqueiro: vocês têm algo para comer? Fazendo com que os discípulos então confessem sua necessidade, sua incapacidade, sua fraqueza. Quando eles respondem não, ali está uma porta aberta para que na sua fraqueza Deus possa demonstrar a sua força. É muito belo isso, porque na nossa concepção, estarmos ou demonstrarmos força é um bom sinal. Mas na concepção de Jesus, a nossa fraqueza é que mostra, demonstra, apresenta a força do nosso Deus. Nesse cotidiano, naquilo que nós não podemos fazer, naquilo que nós não podemos mudar, naquilo que nós não podemos consertar. O nosso país tem hoje milhões de pessoas que não estão trabalhando, que não estão gerando recursos para suas famílias, que estão preocupadíssimos com como serão os seus próximos dias. Outros milhões que estão empregados estão também muito preocupados com a realidade de se a economia vai suportar que as empresas mantenham esses cargos abertos ou essas vagas abertas. Em outras palavras, pouquíssimos são os brasileiros
que não estão muito preocupados com tudo o que está acontecendo. E nós imaginamos que Deus então virá num cavalo branco, com anjos ao seu redor, tocando harpa, coisas semelhantes a essa. É claro que é apenas uma ilustração tola, eu confesso, mas a ideia é que nós esperamos algo espetaculoso. Mas é nesse dia a dia, na nossa falta, na nossa necessidade, na nossa impotência, é que Deus manifesta o seu poder. Não tenha medo de diante do Senhor confessar sua impotência. Não tenha medo de diante do Senhor confessar suas necessidades, porque Deus age no ordinário, Deus age no comum, Deus age no cotidiano. E Ele tem agido e permanecerá agindo sobre a sua vida. Mas o texto continua. No verso 6, nós encontramos João dizendo o seguinte: ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Que belo desfecho para aquela situação que começou tão triste. Muitas vezes é esse desfecho que nós gostaríamos de experimentar. Mas tem uma verdade aqui para que nós possamos experimentar esse desfecho. Nossa obediência sempre será elemento presente nas manifestações de Deus. Sempre que Deus se manifesta na vida dos seus filhos, Deus coloca essa realidade da obediência como um elemento necessário. Nós somos ordenados a crer, a confiar, a dar ouvidos, a aplicar as verdades de Deus, a palavra de Deus em nossa vida. E é essa obediência que está sempre inserida como elemento primário naquilo que são as manifestações de Deus. Não que nós movamos a mão de Deus ou ordenemos Deus a realizar algo através das nossas obras. Não, não. Mas nós sempre somos ordenados a crer. E ao crer, nós estamos cumprindo o nosso papel de obediência. E em nosso papel de obediência, nós sempre experimentamos as manifestações de Deus. Jesus diz para homens experientes, cansados, com um histórico de tristeza e frustração. Não esqueça que eles estavam ali há alguns dias em dor, sofrimento e angústia por causa da morte de Jesus, por causa de todo o desfecho do trabalho, do discipulado que eles experimentaram com Jesus. Então, diante de todo esse contexto, Jesus diz para eles, olha, lancem a rede naquele lado. Como se ele soubesse que ali havia peixe. Mas como poderiam os discípulos saber que ali haviam peixes? Por que os discípulos obedeceriam? Por que os discípulos creriam naquilo? E essa é a pergunta que nós muitas vezes fazemos. Diante de tudo o que acontece na minha vida, que tem acontecido, diante de todas as experiências frustrantes que eu acumulo, por que eu deveria crer? Por que eu deveria crer em algo que parece às vezes tão absurdo? Por que eu deveria continuar crendo? Por que eu deveria continuar fazendo aquilo que eu estava fazendo? Se os resultados não são os mais animadores. E a resposta está aqui nesses versos para nós. Jesus é sempre aquele que tem a palavra de vida eterna. É sempre aquele que tem a palavra da verdade. Ele é mais do que alguém que sabe a verdade. Ele é a própria verdade. Quando a nossa confiança está nele, em sua palavra, em sua vida, nós podemos ter certeza que o desfecho será muito bem sucedido, será sem frustração, tristeza ou angústia. Nunca esqueça disso. A nossa obediência é sempre um elemento presente nas manifestações de Deus. Guarde isso em seu coração e ouse obedecer. Numa sociedade e numa geração que tem prazer na desobediência, que tem prazer na independência, que tem prazer em seguir seus próprios caminhos, ouse obedecer. Ouse crer que na obediência há manifestação de Deus. Ouse crer que aprove a Deus mover-se através da nossa obediência. Nossa obediência não move Deus, mas Deus decidiu que na nossa obediência Ele agiria.
Ouse crer dessa forma e obedeça. E coloque diante do Senhor a sua vida. Coloque diante do Senhor sua obediência. E você experimentará manifestações de Deus como esses homens aqui experimentaram. O texto segue nos versos 7 e 8. João diz assim: o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Olha que interessante. O coletivo ali era completamente inútil até aquele momento. Cerca de, no mínimo, 7 homens pescaram ou tentaram pescar a noite toda. O resultado? Nada. Nenhum. Somente frustração e uma amplificação desse senso de impotência e tristeza que já estava no coração deles. O coletivo ali era inútil. E muitas vezes o nosso coletivo é plenamente inútil. As pessoas ao nosso redor, por mais boa vontade, por mais desejo, por mais presença que possam nos oferecer, não podem mudar a realidade. Simão Pedro decidiu pescar, os outros decidiram pescar com ele, ou seja, um apoiou ao outro, um se esforçou pelo outro, todos estavam juntos, mas ninguém pôde fazer nada por ninguém. É frustrante muitas vezes essa realidade, porque nós gostaríamos de fazer algo por alguém, ou nós gostaríamos que alguém que está do nosso lado pudesse transformar nossa realidade, mas o nosso coletivo é naturalmente inútil, porque ele é apenas a soma de todas as nossas incapacidades. Mas a verdade aqui para todos nós é a seguinte: a presença de Jesus torna o coletivo inútil em funcional. Aquele coletivo que até então era incapaz de prover, de transformar, agora trabalha em conjunto para recolher a bênção do Senhor. Pedro, como sempre, muito decidido, muito focado, ele sai na frente, ele se joga no mar, coloca a sua capa que havia tirado, ou seja, ele estava pescando sem a sua capa e se lança ao mar em direção a Jesus para que pudesse estar logo com Jesus, e todo o restante vem no barco, mas vem também para próximo de Jesus, puxando a rede, uma rede cheia que estava bem próximo de se rasgar, mas não se rasgou, porque eles estavam a menos de 100 metros da praia. É isso que nós precisamos nos lembrar, irmãos. A única forma do nosso coletivo se tornar funcional é se Jesus estiver presente. Porque senão ele só produzirá a soma das nossas frustrações. Agora frustrados por nossa própria incapacidade e pela incapacidade daqueles ao nosso redor. Quantas vezes nós nos afastamos das pessoas porque nós percebemos ou sentimos que é impossível que esse coletivo produza algum resultado. Às vezes nós nos afastamos da igreja. Quantas vezes nós deixamos de buscar na igreja? Quando eu digo igreja, no ajuntamento dos irmãos. Quantas vezes nós deixamos de buscar na comunhão dos santos o apoio tão necessário para as nossas realidades, para a transformação das nossas realidades? Mas esse texto diz que a comunhão dos santos, ou o ajuntamento dos irmãos, ele se torna absurdamente funcional quando Jesus está presente. Essa é uma das grandes belezas do ajuntamento da igreja. Essa é uma das grandes belezas do culto público. No culto público, a presença de Jesus é que torna a nossa vida útil um ao outro, funcional um ao outro, abençoador um ao outro. Mas o texto continua. Versos 9 e 10 dizem assim: quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Eles trouxeram os peixes à praia, mas quando chegaram à praia, já havia ali uma fogueira, já havia ali peixes sobre brasa e um pouco de pão. E então Jesus faz um convite. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar.
O convite, e essa é a lição aqui para nós, o convite é para comunhão. Traga aquilo que Deus tem lhe dado e sente-se à mesa. Quem sabe o teu grande esforço é por agradar ao Senhor pelo que você faz. E é claro que o que você faz é absolutamente útil, importante, valioso no reino de Deus. Mas o convite do Senhor para você não é para fazer. O convite do Senhor para você é pela comunhão. O convite é que você sente, que você seja alimentado pelo Senhor, que você participe da mesa, ou seja, participe dessa comunhão intensa, pessoal com o Senhor, para a partir daí desenvolver aquilo que Deus tem para você. Nunca antes da comunhão. É interessante que o que Jesus está fazendo ali tem um significado dentro da cultura judaica, que é a cultura em que Jesus e os seus discípulos estavam inseridos, que é muito forte. Na cultura judaica, sentar-se para comer era sinônimo de deixemos tudo o que aconteceu para trás, perdoando uns aos outros, renovemos a nossa esperança e a nossa expectativa e sigamos adiante. É muito, muito valioso nós lembrarmos disso. É assim que Jesus está tratando os discípulos, dizendo, olha, vocês estavam frustrados, angustiados, entristecidos, vamos deixar isso para trás. Eu estou aqui e as coisas vão mudar. Daqui para frente, vamos olhar de uma forma diferente, confiar de uma forma diferente. Sentem-se, alimentem-se, permita que eu molde, ministre ao seu coração, permita que eu acalente seu coração, para, fazendo isso, poder dar a você um futuro diferente da realidade que você viveu até agora. Muito, muito belo isso sobre nossa vida. O convite do Senhor é para a comunhão. Não é para qualquer outra coisa, senão primeiramente para a comunhão. Qualquer outra realidade, o seu trabalho, o seu ministério, o seu serviço, bom, todas essas realidades são muito semelhantes, muito similares, a mesma base. Tudo aquilo que você vai ser para o Senhor, para a igreja, é depois da comunhão. O ponto de partida para o Senhor é, vamos sentar, vamos comer, vamos renovar a nossa aliança e vamos seguir adiante com o coração cheio de fé. E o texto segue. Jesus lhes disse no verso 12, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Olha como eles estavam desconfortáveis. Todos os discípulos se aproximaram ali, ouviram de Jesus, venham comer. Mas nenhum deles tinha coragem de perguntar, quem és tu? Eles sabiam que era o Senhor, mas eles estavam muito desconfortáveis. Porque ao invés de confiarem no Senhor, eles tinham decidido fugir daquela realidade, voltando às suas atividades cotidianas. E Jesus, então, os deixa desconcertados, desconfortáveis. E a verdade aqui para nós é a seguinte, apesar do desconforto, o confronto é restaurador. É assim que eu quero terminar essa mensagem com você hoje, te lembrando que a palavra de Deus, a palavra de Jesus, a presença de Jesus, ela sempre será um confronto para nós. Nós seremos confrontados em nossos pensamentos, seremos confrontados em nossas ações, seremos confrontados em nossas expectativas e esperanças, seremos confrontados em nossas respostas a todas as situações que nós vivemos. E esse confronto sempre vai nos deixar desconfortáveis. O Evangelho, o ser ministrado pelo Evangelho, o ouvir da palavra de Deus, nunca é confortável. Sempre será desconfortável. Mas é nesse desconforto que nós encontramos a transformação, que nós encontramos a restauração. Quem sabe seu coração precisa ser restaurado nesse dia. Quem sabe ele anda muito atribulado, muito entristecido, muito desconfiado, incerto. É tempo de restauração para a sua vida. É tempo de restauração para o seu coração, tempo de restauração para a sua fé, para a sua esperança. Mas para que isso aconteça,
o desconforto da palavra de Deus precisa te atingir. Se você consegue ouvir a palavra de Deus e o teu coração fica extremamente confortável, se em tudo que você ouviu até agora, teu coração não está inquieto, você não está desconfortável, incomodado com todas essas coisas que você ouviu, talvez você ainda não tenha se dado conta da necessidade de restauração que você tem. Mas se o teu coração está inquieto e desconfortável com todas essas coisas que você ouviu, é porque o Senhor está restaurando sua vida, restaurando seu coração, restaurando sua fé. E essa é a nossa esperança. Por isso, eu quero declarar a bênção de Deus sobre você. Confiamos no Senhor pela restauração da sua vida, pela edificação da sua casa, pela renovação da sua esperança. Por isso eu quero te convidar nesse momento a que possamos orar juntos, buscar ao Senhor, pedindo a Ele que traga essa restauração sobre a nossa vida. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por Tua palavra. Palavra essa que nos deixa desconfortáveis, que confronta muitas das realidades da nossa vida, que deixa nosso coração inquieto e talvez durante essa palavra muitos desejaram deixar de assisti-la, porque o seu coração não gostou daquilo que ouviu, ficou inquieto com o que ouviu. Mas graças a Deus pelos que o Senhor trouxe até aqui, para produzir sobre o coração de cada um de nós restauração, para renovar nossa esperança, para reavivar a alegria da Tua presença. Essa é a nossa certeza, Deus, que o confronto que o Senhor produz através da Tua palavra é restaurador para todos nós, revigora a nossa alma, restaura nosso espírito. Faz isso essa noite, Pai. Não permita que o nosso coração permaneça incerto, frustrado, entristecido. Nos dá, Senhor, nessa noite, essa experiência tão bela que os discípulos tiveram aqui. Permita-nos vivenciar essa mesma convicção que foi produzida no coração deles. Convicção essa que fez com que eles não mais abandonassem aquilo que eram seus desejos de se abraçar ao cotidiano, de se abraçar a outras realidades que estavam em sua vida que não fossem o Senhor. Dá-nos esse privilégio, Deus, de confiarmos no Senhor e somente no Senhor. Que o Senhor nos abençoe essa noite, a nossa oração, não porque nós temos acertado, não porque nós temos sido perfeitos, não porque nós merecemos, mas pela obra perfeita do nosso Salvador. É no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que nós oramos, Pai. Que o amor de Deus, a graça do nosso Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Amém. Uma boa noite para você, uma ótima semana. Que Deus te abençoe.